E aí, pessoal, tudo bem? Sou Moisés. Vamos fazer mais algumas questões aqui. Vamos fazer essa questão da banca IBFC PM Sergipe 2018. A questão diz o seguinte: considere os conjuntos finitos A, formado por esses elementos 0, 1, 3, 5 e 6. E o conjunto B, formado pelos elementos -1, 0, 2, 4, 5, 6 e 7. E o conjunto C, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 7 e 8. E as afirmações. Aqui tenho 4 afirmações. E no final, ele pede assinale a alternativa que representa o total exato de afirmações corretas. Então, vamos ver se a afirmação 1 está correta. A afirmação 1 diz o seguinte: diz que o total de elementos do conjunto que representa a união entre A e B é 8. Então, o número de elementos de A unido a B é igual a 8. Vamos ver? Quem é o conjunto A unido a B? O conjunto A unido a B é simplesmente nós juntarmos os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B sem repetir os elementos. Então, vamos ver. O 0 pertence ao conjunto A, mas aqui eu tenho um elemento menor. Vou colocar na ordem. Vou pegar logo esse elemento -1, que é menor do que 0, para eu colocar na ordem. Peguei o -1 do conjunto B. Aí eu venho o 0 aqui, pertence ao conjunto A, também pertence ao conjunto B. Só pego uma vez. Posso cancelar, que eu já peguei aqui o elemento 0. O elemento 1, peguei aqui no conjunto A, então ele pertence à união. O elemento 2 pertence ao conjunto B, então ele pertence à união. O elemento 3 pertence ao conjunto A, ele pertence à união de A com B, não é isso? O elemento 4 pertence ao conjunto B, então ele pertence à união. O elemento 5 pertence aos dois conjuntos, então ele pertence à união, mas não podemos repetir, porque é o mesmo elemento. O elemento 6 pertence aos dois conjuntos, então ele pertence à união, mas só colocamos uma vez. E o elemento 7 pertence ao conjunto B, então ele pertence ao conjunto união A unido a B. Esta afirmação me diz o seguinte, que o número de elementos da união é igual a 8, ou seja, o conjunto A unido a B possui 8 elementos. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Possui 9 elementos. Então, a afirmação 1 não é correta. A afirmação 1 é falso ou incorreto, como queira. Certo? Vamos analisar a afirmação 2. O total de elementos do conjunto que representa a intersecção entre os conjuntos A e C é igual a 3. Então, que é na afirmação 2, o total de elementos, ou seja, o número de elementos A inter C igual a 3. Então, vamos analisar quem é o conjunto A inter C. Nós sabemos que o conjunto interseção são os elementos que pertencem ao conjunto A e também pertencem ao conjunto C. Vou apagar aqui essas anotações que eu já fiz para eu identificar corretamente os conjuntos A e o conjunto C. Vou mudar de cor aqui. A inter C são os elementos que pertencem ao conjunto A e também pertencem ao conjunto C. Então, eu observo aqui, o elemento 0 pertence ao conjunto A. Ele pertence ao conjunto C? Não pertence. Então, ele não pertence ao conjunto A inter C. O elemento 1 pertence ao conjunto A. Ele pertence ao conjunto C? Pertence. Então, ele pertence ao conjunto A inter C. Então, o elemento 1 pertence ao conjunto A inter C. Vou colocar de verde aqui A inter C. O elemento 3 pertence ao conjunto A. Ele pertence ao conjunto C? Pertence. Então,
o elemento 3 pertence ao conjunto A inter C. O elemento 5 pertence ao conjunto A, pertence ao conjunto C, não pertence. Então, ele não pertence ao conjunto A inter C, porque para pertencer à interseção, tem que pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo. E, finalmente, o elemento 6 pertence ao conjunto A. Eu vou observar se pertence ao conjunto C. Não pertence ao conjunto C, então ele não pertence à interseção, ou seja, ao conjunto interseção A inter C. Ok? Então, o conjunto de interseção é só o elemento 1 e o elemento 3. A afirmação 2 me diz que o número de elementos do conjunto A inter C é igual a 3. É falso, porque é igual a 2. Então, o item 2 também é falso. Vamos analisar o item 3. O item 3 me diz o quê? Que o total de elementos do conjunto que representa a diferença entre os conjuntos A e B, nesta ordem, é igual a 2. Ou seja, o total de elementos, ou seja, o número de elementos do conjunto de diferença A menos B, diz que é igual a 2. Quem é o conjunto A menos B? São os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Vamos ver? O total de elementos que representa a diferença entre os conjuntos A e B. Eu vou apagar aqui para eu analisar direitinho. Eu vou apagar aqui para a gente não se atrapalhar. A menos B. Quem é o conjunto A menos B? São os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. A menos B. O 0 pertence ao conjunto A, pertence ao conjunto B, pertence. Então, ele não pertence ao conjunto A menos B. Porque para pertencer ao conjunto A menos B, tem que pertencer ao conjunto A e não pertencer ao conjunto B. O 1 pertence ao conjunto A, pertence ao conjunto B, não pertence. Então, o elemento 1 pertence ao conjunto A menos B. O elemento 3 pertence ao conjunto A, pertence ao conjunto B, não pertence. Então, o elemento 3 pertence ao conjunto A menos B. O elemento 5 pertence ao conjunto A, pertence ao conjunto B, pertence. Então, ele não pertence ao conjunto A menos B. O elemento 6 pertence ao conjunto A, pertence ao conjunto B, pertence. Então, ele não pertence ao conjunto A menos B. Por quê? Para pertencer ao conjunto A menos B, tem que pertencer ao conjunto A e não pertencer ao conjunto B. Então, o número de elementos de A menos B também é igual a 2. O item 3 diz que o total de elementos do conjunto que representa a diferença entre os conjuntos A e B nesta ordem é 2. Então, A menos B é formado pelos elementos 1 e 3. Portanto, possui 2 elementos. Daí, o item 3 diz o seguinte, que o total de elementos do conjunto que representa a diferença entre os conjuntos A e B nesta ordem é 2. Realmente, o número de elementos do conjunto A menos B é 2. Esse item está correto. Vamos analisar agora a afirmação 4. A afirmação 4 nos diz o que, Moisés? Que o total de elementos do conjunto que representa a diferença entre os conjuntos B e C, ou seja, o número de elementos do conjunto B menos C, diz que é igual a 4. Quem é B menos C são os elementos que pertencem ao conjunto B e não pertencem ao conjunto C. B menos C. B menos C são os elementos que pertencem ao conjunto B e não pertencem ao conjunto C. Por exemplo, menos 1 pertence ao conjunto B e não pertence ao conjunto C. Então, menos 1 pertence ao conjunto B menos C. O 0 pertence ao conjunto B e não pertence ao conjunto C.
Logo, o 0 também pertence ao conjunto B menos C. O 2 pertence ao conjunto B, porém pertence ao conjunto C. Então, ele não pertence ao conjunto B menos C, porque para pertencer ao conjunto B menos C, tem que pertencer ao conjunto B e não pertencer ao conjunto C. O 4 pertence ao conjunto B menos C, ele pertence ao conjunto B, porém pertence ao conjunto C. Então, ele não pertence ao conjunto B menos C. E o 5 pertence ao conjunto B menos C, ele pertence ao conjunto B e não pertence ao conjunto C. Então, ele pertence ao conjunto B menos C. Então, 5 pertence ao conjunto B menos C. O 6 pertence ao conjunto B menos C, ele pertence ao conjunto B e não pertence ao conjunto C. Logo, o 6 pertence ao conjunto B menos C. O 7 pertence ao conjunto B menos C? Não, porque ele pertence ao conjunto B e também pertence ao conjunto C. Então, ele não pertence ao conjunto B menos C. Daí, os elementos do conjunto B menos C são menos 1, 0, 5 e 6. Ou seja, possui 4 elementos. Ou seja, o total de elementos é igual a 4. A afirmação 4 diz o seguinte, que o total de elementos do conjunto que representa a diferença entre os conjuntos B e C, nesta ordem, é igual a 4. Isso é verdadeiro. É um item correto. Portanto, a questão me pergunta, assinale a alternativa que representa o total exato de afirmações corretas. Então, o total exato de afirmações corretas são 2, ou seja, apenas a afirmação 3 e a afirmação 4. Item correto é o item B de bola, B de beleza, B de Brasil. É isso aí, finalizamos mais um vídeo. Um abraço e até o próximo. Tchau e fui!